Eu vou ler o texto que nos leva a ver o que nós estamos vendo. No capítulo 1 da segunda carta de Pedro, versículo 12, diz assim: Por isso, diz Pedro, farei sempre com que vocês lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver, é justo que eu faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder, para que depois da minha morte vocês lembrem sempre dessas coisas. E nós conversamos sobre que coisas são essas que Pedro deseja tanto que as pessoas lembrem, que aqueles que ouviram a mensagem através dele, lembrem do que ele falou. Então nós vimos há alguns domingos atrás a preocupação de Pedro com aqueles que dele ouviram a mensagem do Evangelho e creram nela. Não são os que não creram, são os que creram nela. Pedro pede que não esqueçam das verdades que eles ouviram e creram. Pedro sabia que todos nós somos tendentes a esquecer daquilo que nos desafia. Aquilo que não nos desafia a gente lembra, mas o que desafia, aquilo que pode trazer mudanças para as nossas vidas, nós temos a tendência de esquecer. Esquecer aquilo que nos faz mudar, aquilo que nos faz não ser como a maioria e fazer de fato diferença. Era isso que Pedro estava querendo dizer. Olha, lembrem daquilo que fará diferença no mundo, que será a vida de vocês vivendo dessa maneira que eu ensinei. E nós vimos algumas coisas, eu vou rever, porque naquele domingo tinha pouca gente, tinha um grupo bem menor, se não me engano foi num feriado, uma coisa assim, alguns viajaram, e eu vou rever o que nós vimos, as 3 verdades que nós vimos, e depois continuar. A primeira coisa que nós vimos foi Pedro dizendo: vocês receberam uma fé tão preciosa quanto a minha. Está lá no começo, bem no começo do capítulo. Ele diz assim: por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, vocês receberam uma fé tão preciosa quanto a minha. Pedro diz: olha, eu sou testemunha ocular da vida, da morte, da ressurreição e ascensão de Cristo ao céu. Mas mesmo com toda essa bagagem, eu estou afirmando a vocês que a fé que eu tenho é tão preciosa quanto a de vocês. A fé que vocês têm não é nem um pouco menor, menos preciosa do que a minha. E a fé, gente, o que é a fé? A fé é a crença, mas é a crença que nos leva a atitudes. A crença que nos leva a atitudes. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Quer dizer, o que? Ela não vale nada. Em outras palavras, ela não existe. Não existe fé sem obras. Não existe fé sem que essa fé seja expressa. Nós cantamos uma canção que diz: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. E eu vou cantar. Cantarei quão grande é o meu Deus e todos vão ouvir. Quão grande é o meu Deus. Agora, eu quero dizer uma coisa. Todos podem até ouvir você cantar, mas todos vão ver que Deus é grande mesmo através da sua vida. Não é do seu cântico. O seu cântico, no máximo, vai mostrar que você tem uma boa voz, que você canta bonito. Mas mostrar que Deus é grande
É a ação de Deus em sua vida que vai mostrar isso. É a sua vida, é vivendo que você perceberá isso. Então Pedro diz que a nossa fé é tão preciosa quanto a dele. Que maravilha saber que a minha fé é tão preciosa quanto a de Pedro, que andou com Jesus, que questionou Jesus, que ouviu Jesus tantas vezes, que viu tudo que ele assistiu da vida de Cristo. E ele diz: olha, a minha fé é preciosa tanto quanto a sua. Então cuida da tua fé. Em segundo lugar, nós vimos que pelo conhecimento de Deus e de Cristo, nós reconhecemos a sua graça, e a paz crescerá dentro de nós. Pedro diz: olha, o conhecimento de Deus e a aceitação da sua graça é o que nos leva a escolhermos estar unidos com Ele. Aquele que não faz essa escolha e se une com Jesus é porque não o conhece. Pedro está dizendo: quanto mais nós conhecemos de Deus, sabemos sobre Ele, mais nós entendemos a sua graça, que é o que de mais importante precisamos entender de Deus. É a graça que perdoa os nossos pecados, mesmo sem que nós mereçamos isso. É o favor imerecido. É essa graça. Quando conhecemos mais a Deus, reconhecemos mais a graça. E quando reconhecemos mais a graça, nós nos sentimos mais em paz. Porque a ausência de paz é a culpa. E quando entendemos a graça, a culpa se esvai. Porque Ele assumiu a culpa em nosso lugar. E Ele pagou o preço do nosso pecado. Portanto, eu não tenho que me sentir mais culpado, mas receber a graça, e assim viverei em paz. Paulo nos diz que conhecer completamente o amor de Deus é impossível para nós. E é verdade. E eu entendo que conhecer completamente Deus e o seu amor seria algo tão extraordinário para nós, que isso talvez nos esmagasse. Nós não resistiríamos a esse conhecimento completo de Deus, e é por isso que nós não conseguimos conhecê-lo completamente. Há faces de Deus que não nos são reveladas, mas podemos conhecê-lo da maneira que nos é permitido conhecer, através da sua palavra e através das nossas experiências pessoais com Ele. É impossível conhecer Deus completamente. Deus, Ele habita e Ele existe noutra dimensão. E nós não conseguimos chegar a essa dimensão hoje. Um dia chegaremos, mas hoje não. Esse conhecimento não nos seria útil vivendo aqui onde nós vivemos. E certamente seria o nosso fim, se nós o conhecêssemos completamente. Mas nós podemos conhecê-lo, sim, naquilo que Ele nos permite que conheçamos, através da palavra dEle. É por isso que eu digo tanto a vocês: amem essa palavra, é um tesouro precioso. Através dela vocês conhecem Deus. Ela revela o que nos é possível conhecer de Deus. Aquele que não faz essa escolha por Deus é porque não o conhece. Se o conhecesse, escolheriam Deus. Se as pessoas conhecessem Jesus, escolheriam andar com Ele. Quando não andam, é porque não sabem quem Ele é. É por isso que Ele nos deu a tarefa de mostrar às pessoas quem Ele é, pela nossa vida, pelo nosso viver. Conhecer a Deus é o que nos faz olhar para a vida com esperança. Olhar para uma vida tão doída quanto essa, com esperança. Conhecer a Deus nos faz olhar para tudo o que está acontecendo. E não só ao nosso redor, mas dentro de nós. Como esse próprio pastor falou, que Dirceu leu o texto dele, o desabafo dele.
Conhecer a Deus é olhar para tudo isso, fora e dentro de nós, e sentir esperança. Porque Deus nos traz esperança. Em terceiro lugar, nós vimos que Deus nos chamou para participarmos de sua vida, de sua natureza divina, e nos capacitou para isso. E Pedro diz, por meio desse mesmo conhecimento de Deus, Ele nos chamou para participarmos da vida dEle, para que pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Na outra tradução diz, para que por elas vos torneis coparticipantes da sua natureza. Imaginem, nós nos tornarmos participantes da natureza do próprio Deus. Como é que nós podemos participar da vida de Deus? Como é que nós podemos participar da sua natureza? Pedro nos diz que isso não acontece por nossa própria competência ou força, mas porque Deus nos capacitou para isso. E ele diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para vivermos uma vida que agrada a Ele. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Participar da natureza de Deus é se tornar parecido com Ele. E para nos tornarmos parecidos com Ele, precisamos olhar para Jesus e segui-lo. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer Jesus? Olhe para a vida dos cristãos. Será? Esse é o objetivo de Jesus. Quer olhar para Deus? Olhe para Jesus. Quer olhar para Jesus? Olhe para a vida daqueles que o seguem. O texto nos diz que Ele nos capacitou para que conseguíssemos sobreviver a este mundo. E não somente sobreviver a esse mundo, mas sobreviver a nós mesmos, a nossa própria natureza humana. Quando a gente fala em mundo, quando a palavra de Deus fala em mundo, ela fala desse sistema de valores que rege os nossos dias. Esse sistema maligno que rege os nossos dias. Eu sempre digo, o ser humano jamais conseguiria chegar aonde chegou, tão no fundo do poço como chegou, sozinho. Jamais. Mas um sistema foi criado para fazê-lo descer tanto. O maligno domina este mundo e por isso ele tenta nos atrair. Ele tenta nos atrair para ele, para o mundo, com estratégias que no primeiro momento aparentam trazer vida, mas que a médio e longo prazo produzem morte. É a morte travestida de vida, e muitos se deixam enganar por isso. É a morte com aparência de vida. É a morte com aparência de sucesso. É a morte com aparência de cultura. E muitos se deixam enganar por isso. Mas Deus nos capacitou com os dons que recebemos do Espírito de Deus, não somente para vencermos o mundo, mas para vencermos a nós mesmos, a nossa própria natureza humana, a herança da nossa humanidade. Nossa natureza humana é tendente a se sentir atraída e a aceitar as ofertas que o mundo nos faz. Muitos que se dizem cristãos entendem que não podem viver nesse mundo sem ceder aos valores do mundo. Se eu viver nesse mundo sem ceder aos valores dele, eu me perco. Eu estou perdido. E isso não é verdade, mas muitos creem assim. Muitos se sentem mais confortáveis em serem iguais do que em fazer diferença.
aparentemente parece ser mais confortável. Ser igual a todo mundo, fazer como todo mundo faz, do que fazer diferença. Do que seguir Jesus de fato, porque aquele que segue Jesus faz diferença. Lembram que eu comentei sobre a teoria do contraste? Se tudo fosse branco, não houvesse outra cor sobre a terra, só o branco, tudo é branco, você nem perceberia que tudo é branco. Para você, e aqui é quase tudo branco mesmo, né? Mas se um dia alguém pintasse uma parede de vermelho, você veria, nossa, existe o branco e o vermelho. Você conseguiria enxergar. Nós enxergamos porque há diferenças. É isso que Deus deseja de mim e de você. De mostrar às pessoas que há um outro tipo de vida. Não somente esse que as pessoas vivem. Existe um outro tipo de vida. E a vida com Deus é diferente e faz diferença. É outro tipo de atitude, é outra cor. Precisamos mostrar que existe outra cor, a não ser a cor das trevas, que há luz. Se tudo fosse escuro, para todo mundo, era isso que existia, não existia outra coisa, mas se acendeu uma luz, nossa, existe algo claro e algo escuro. As pessoas precisam ver a luz nas nossas vidas. Mas para isso, é preciso que façamos diferença. Se formos iguais a todo mundo, ninguém vai enxergar a luz, porque a luz não existirá sobre a terra. Então Pedro ele vai e enumera o que Deus concedeu àqueles que estão unidos com Ele. Deus vai e começa a falar sobre quais são os dons. O que é que Deus deu através do seu Espírito para aqueles que creem nele e confiam em seu amor? Ele fala bondade, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, generosidade e amor. Gente, o que Deus deseja é que nós nos aproximemos a cada dia mais de sermos os seres humanos que Ele criou, de sermos aqueles que Ele criou. Porque muitos de nós não têm vivido como seres humanos. Eu já ouvi de muitas pessoas, ao verem alguém fazendo ou dizendo alguma coisa errada, tendo alguma atitude errada, dizendo assim, seres humanos vivendo como seres humanos, né? A gente vê um sujeito fazendo uma besteira ali e fala, olha só, é um ser humano sendo ser humano. É exatamente o contrário, é um ser humano não sendo ser humano. Porque o ser humano que Deus criou não é assim. O ser humano que Deus criou é alguém criado para abençoar, para ser generoso, para repartir, para amar. As pessoas mais importantes, os homens e mulheres mais importantes que já viveram sobre a terra, não foram os que mais acumularam, foram os que mais doaram, foram os que mais repartiram. E quando eu falo isso, não falo em dinheiro, em bens, não. Repartiram conhecimento, repartiram bênçãos, repartiram cuidado, repartiram amor. Esses foram os maiores. E o maior deles foi Jesus Cristo. Ele não guardou nada para ele, mas ele repartiu tudo. Tudo que ele tinha do Pai, tudo que recebeu do Pai, ele repartiu com cada um de nós. Seres humanos foram criados para abençoar,
comprometidos em ser bênçãos um para o outro. E sempre foi isso que Deus nos pediu para ser, seres humanos. A humanidade nasceu do desejo e da vontade de Deus. E Deus, quando criou todas as coisas, inclusive o ser humano, Deus disse: tudo isso é muito bom. Não é verdade? Tudo isso é muito bom. Agora, quando Deus nos criou, prestem bem atenção, porque isso é bem importante. Quando Deus nos criou, Ele se comprometeu conosco. Quem cria se compromete com a sua criatura. Quem cria se compromete com aquele que gerou. Assim como um pai ou uma mãe que tem um filho decidem gerar um filho, se comprometem com ele para o resto da vida. É assim que é a vida. E Deus, como um pai, ao nos criar, se comprometeu conosco, se comprometeu a nos amar com profundidade e para sempre. Então Deus, Ele nos ama muito e sempre. E não só os cristãos não, viu, gente? A todo ser humano que foi criado, a todo ser humano que foi gerado, Deus se comprometeu a amar, e Ele ama, e Ele cumpre a sua promessa. Resta-nos olhar para Ele e perceber o seu amor e a sua intenção de amar. Por isso, Ele deu a sua própria vida, para que isso se tornasse possível, para que pudéssemos ter acesso à nossa verdadeira vida que Ele preparou, a vida de um ser humano, para que nós retornássemos a ser o ser humano que Ele criou. Ele deu a vida, nos amou a ponto de dar a vida, para que nós pudéssemos ser seres humanos de verdade. Isso foi a mensagem de 3 semanas atrás. Eu fiz um resumo dela para aqueles que não estiveram aqui há 3 semanas atrás. Hoje nós chegamos à quarta verdade que Pedro diz: eu quero que vocês não esqueçam disso, que vocês lembrem, até depois da minha morte vocês lembrem. Pedro diz: olha, se vocês crescerem nessa direção, vocês produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm de Cristo. Pedro está dizendo: se vocês desenvolverem essas capacidades que Deus tem dado a vocês pelo seu Espírito, vocês produzirão muita coisa boa. Isto é, vivendo vocês farão diferença e serão bênção na vida de muitas pessoas. Foi para isso que nós fomos criados. Agora, o que é que nós podemos entender por crescer? Quando Pedro diz: se vocês crescerem nisso, depois de falar fé, bondade, domínio próprio, amor, fraternidade, depois de que vocês crescerem, cresçam em tudo isso, o que é que eu entendo por crescer? Crescer significa considerar a cada dia mais Deus em todos os nossos momentos. Crescer significa amadurecer na fé. Crescer significa olhar para a vida com motivação e esperança, não apenas para expandir os seus negócios, mas para expandir o reino de Deus na terra. E como é que isso se dá? Não tem outra forma. Vivendo. Vivendo. Como é que nós crescemos? Vivendo. Eu não estou aqui falando em você ser um pastor ou um missionário ou coisa parecida, mas em viver a sua vida. E vivendo, fazer diferença no seu mundo. E o seu mundo começa dentro da sua casa. Nós temos a tendência de pensar
na Europa, que precisa de Cristo, os muçulmanos precisam de Jesus, não é? Nós vimos até no relato que Dirceu acabou de ler, nos falando sobre as experiências desse pastor. Ele tem o privilégio de conhecer o mundo inteiro, de viajar pelo mundo inteiro, pelo conhecimento que ele tem, e que as pessoas querem ouvi-lo no mundo inteiro, e a gente olha para isso e fala, nossa, eu nunca vou fazer uma coisa dessa, nunca ninguém vai me convidar para pregar assim tão longe, porque eu não tenho esse conhecimento que ele tem. A gente fica desse tamanhinho diante disso. Mas e na minha casa? E nos meus negócios? E nas pessoas com quem eu me relaciono? Eu me lembro que eu estava em Angra dos Reis há pouco tempo, e eu estava numa praia maravilhosa, a água cristalina, e eu fazia questão de entrar nas rodinhas de pessoas conversando, e eu entrava naquela rodinha e as pessoas comentando sobre a guerra, e olha, a guerra está acontecendo, e está subindo o preço de tudo no Brasil e no mundo inteiro, e é tudo muito difícil, e nós não podemos fazer nada. E eu disse, é verdade, nós não podemos fazer nada, mas tem coisas que nós podemos fazer. Eu posso tentar me relacionar melhor com a minha esposa. Eu posso cuidar melhor dos meus filhos, dar mais tempo para eles. Eu posso abençoar mais pessoas que estão perto de mim. Eu notei que as pessoas olhavam para mim assim, dizendo, que coisa estranha esse camarada está dizendo aqui. Como? Porque nós pensamos sempre longe, né? Sempre olha, puxa, como é difícil lá, mas e eu? E a minha vida? E a minha própria vida com Deus? Como é que ela está? Eu tenho sido bênção? Eu tenho sido ser humano? Porque ser humano abençoa. Eu tenho sido ser humano? Como é que eu tenho vivido? Sabe, eu me solidarizei com muita coisa que foi lida naquele texto do Dirceu, porque eu também vivo essa mesma guerra que ele vive, né? Que é a guerra do pastorado profissional, onde as pessoas olham para mim e falam, ele está falando isso porque ele é pastor. Nas conversas que eu tive com as pessoas lá dentro da água, na praia, eu não disse a ninguém que eu sou pastor, né? Ninguém. Ninguém me perguntou, não menti para ninguém, mas eu não disse a ninguém que eu era pastor. Porque se eu disser, as pessoas vão dizer, ele diz isso porque ele é pastor. Ele é pago para dizer isso. Como talvez alguns de vocês estão dizendo isso aí agora. Ele é pago para fazer isso, né? É o trabalho dele, é a profissão dele. Eu vivo essa guerra. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero falar de Cristo porque eu sou cristão. Eu quero testemunhar porque eu sou um cristão. Eu quero fazer diferença porque eu amo a Jesus Cristo. E não porque eu sou um pastor. E isso é sério, sabe? No meu coração isso é sério. É algo que eu luto. Eu luto. A grande maioria do meu relacionamento é com pessoas cristãs. São as pessoas da igreja, são os pastores que eu conheço. Esse é o meu círculo de amizade. Mas eu preciso estar próximo de pessoas que não conhecem Jesus, para fazer diferença. Para pessoas que estão vendo somente aquela cor, eu quero trazer uma outra cor para elas. É isso que eu quero. E às vezes eu me sinto um pouco de mãos atadas, um pouco amarrado, porque minhas preocupações são só a igreja, as coisas da igreja, e a igreja, e os cultos, as mensagens, e os cânticos, sabe, eu quero mais. Eu não entendo que Deus me chamou somente para isso. Eu não estou dizendo que é ruim ser pastor, não. Eu sou pastor há 41 anos. Eu só estou dizendo que eu sinto que eu quero mais do que isso.
Eu quero falar para mais gente, sabe? Eu quero viver para mais gente ver a minha vida, se é que eu tenho vida. É isso que eu quero. Participar da vida de Deus. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta para você. Nós vimos sobre crescimento. Eu quero te perguntar: nós temos crescido? Nós temos crescido? Pedro fala: se vocês crescerem nisso, vocês vão produzir muitos frutos e serão ativos no reino de Deus. E eu pergunto: nós temos crescido? E quando eu pergunto nós temos crescido, eu não estou perguntando sobre a igreja, eu falo de mim e de você. O que importa não é o número de pessoas que se reúnem aqui, não é isso que importa, mas o que importa é a quantidade de vida verdadeira que há dentro de cada um de nós. É isso que importa. Podemos ter 500 pessoas aqui, superficiais. Podemos ter 5, onde há vida. O que é melhor? Estamos crescendo. Eu e você temos crescido. Temos amadurecido. Temos fortalecido a nossa fé. Ou estamos do mesmo jeito daquele dia que nós ouvimos falar de Cristo e resolvemos aceitar a Ele como Senhor e Salvador. Ficamos ali. Estamos como criancinhas, nenenzinhos, tomando leitinho sempre. E satisfeitos com o leite, sem produzir nada. Como é que nós estamos? Lembre, o que importa é a vida verdadeira. É a quantidade de vida verdadeira que há dentro de cada um de nós. É isso que é importante. É isso que eu e você devemos nos preocupar. Não com os outros, mas comigo mesmo. Eu estou crescendo, a minha vida. Eu estou crescendo. Em quinto lugar, Pedro diz: não participar da vida de Deus, aquele que não participa da vida de Deus, aquele que não participa da natureza de Deus, vive como um cego, ou quem enxerga pouco, e por isso esqueceu que foi purificado dos seus pecados, esqueceu a graça de Deus. Pedro nos diz, então, sobre o que acontece com aquele que não cresce em seu relacionamento com Cristo. Quem não cresce e, portanto, não desenvolve aquilo que Deus tem lhe dado através do seu Espírito, é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco. Na outra tradução diz cego, ou aquele que está vendo apenas o que está perto, ele só vê o que está pertinho dele. Veja, isso é aquele que não cresce, aquele que não desenvolve a sua fé, enxerga quase sempre apenas a si mesmo, seus interesses, suas necessidades, suas ambições, suas preocupações e suas próprias dores. Ele só enxerga ele, é como se ele fosse o centro e a única coisa que importasse fosse ele mesmo. Quando alguém vive assim, acaba perdendo o rumo, deixando de lado o caminho que o levaria a uma vida verdadeira e o leva a uma vida medíocre. Quando a gente fala em medíocre, as pessoas acham que isso é meio pejorativo, mas não é. Medíocre é aquele que chega na metade só. É aquele que não completa a corrida. Vivendo pela metade o que poderia ser vivido por inteiro. Medíocre é aquele que não conseguiu viver inteiro, mas viveu só a metade. E usufruiu só da metade. E chegou só na metade. Ou ficou só no comecinho. Está lá, aquele jeitinho. Do jeitinho que ele começou, ele está lá. Esse é alguém que não cresceu.
que não cresceu na fé, que nunca se preocupou em crescer na fé. É como alguém que esqueceu que seus pecados foram perdoados. Olha o que Pedro diz, isso é muito sério. É alguém que é cego. É alguém que não percebe que seus pecados já foram perdoados. É alguém que se esqueceu da graça de Deus. E quando nós nos esquecemos da graça de Deus, a vida perde a graça. E perde a graça porque nós enveredamos no caminho da culpa e do esforço próprio para agradar a Deus. Quando perdemos a noção da graça, quando esquecemos que é tudo pela graça de Deus, não por nossos esforços pessoais, é só pela graça, é porque nós não crescemos, nós não desenvolvemos. Quem esquece da graça também perde a noção do tempo, esquece que somos como uma neblina passageira num dia de verão. Nós passamos, e passamos rapidamente, uns mais rápidos que os outros, mas nós passamos rapidamente nós passamos. Por mais que pareça que temos muito tempo, é pouco. É sempre pouco, comparado com a eternidade, é sempre pouco. Aquele que não cresce, ele age como se tivesse todo o tempo do mundo para conseguir o que lhe dará segurança. Ele age como se tivesse a vida pela frente toda, para começar a acumular coisas para ter segurança. Para esse, Jesus chama de tolo ou louco, que imagina que suas conquistas nessa terra lhe garantirão alguma coisa e que serão permanentes. Para esse, Jesus diz: você é um louco, pensa que vai viver até quando? Para usufruir de tudo que tem acumulado. Amanhã mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quando esquecemos de crescer, quando não crescemos, nós esquecemos da graça de Deus, nós perdemos a noção do tempo e achamos que temos todo o tempo do mundo para depois resolver o que fazer com a minha alma. E Jesus diz: você é um louco. Quanto tempo você acha que tem para aproveitar a vida? Para gastar o que você acumulou? Quanto tempo você tem? Amanhã você vai morrer. E aí? De que vai adiantar tudo que você juntou? Precisamos crescer. Precisamos amadurecer, eu e você. E eu quero concluir dizendo o que Pedro quer nos dizer com tudo isso. Pedro está dizendo: se vocês não crescerem e se tornarem ativos e frutíferos, vocês correrão o risco de, mesmo tendo um certo conhecimento de Cristo, levarem uma vida sem graça. Mesmo tendo um certo conhecimento de Cristo, levarem uma vida sem graça. E uma vida sem graça é uma vida em que a graça de Deus não é considerada. É uma vida que não tem cor. É uma vida que não faz diferença. Pedro diz: olha, Jada, se você não crescer, você vai levar uma vida sem graça. Mesmo conhecendo Jesus. Mesmo achando que conhece muito de Deus. Se você não crescer,
a sua vida não vai ter graça. E você um dia vai olhar para trás e vai dizer como aquela senhora que há muitos anos me disse isso, uma senhora crente: pastor, eu olho para trás, para a minha vida, e não acho graça. Uma senhora de 85 anos me disse isso. Pedro disse: se você não crescer, você vai se esquecer da graça e vai levar uma vida sem graça. Talvez com muito dinheiro, com muitos bens, com muitas coisas, mas lá no fundo, sem graça. Que Deus nos abençoe e que nós assumamos o comando das nossas vidas. Você não pode se deixar levar pelo mundo, por você mesmo. Eu ouvi algo bem interessante que diz assim: nós somos como um automóvel. A nossa vida é como um automóvel. O automóvel tem pneus, tem volante, tem freio, tem acelerador. Embreagem muitos já não tem, né? Mas alguns ainda têm. Tem tudo isso. Mas essas coisas não comandam o carro. Quem comanda o carro é você. Você não pode deixar que essas coisas comandem o seu carro. Não pode deixar. A nossa vida é assim. Nós temos várias faces da nossa vida. Por exemplo, o meu lado físico. Pensa no meu lado físico. O que é que meu lado físico, o meu corpo, ele deseja o quê? Descansar. Cama. Por que é tão difícil acordar cedo? Porque como todo dia eu acordo às 6 da manhã, toco meu despertador, eu olho assim, aí eu recito o Salmo 23. Por que é tão difícil isso? Porque meu corpo, ele quer descansar, ele quer cama, ele quer ficar lá. Quietinho lá, o resto da manhã. Nesse friozinho então, quando faz um friozinho, não é assim que o corpo da gente quer? Mas você deixa isso acontecer? Eu tenho emoções. As minhas emoções. Minhas emoções, o que elas querem? Minhas emoções querem prazer, gente, prazer. Não é? E eu fico em busca do prazer. O que é que me traz prazer? Eu vou atrás. Eu quero sentir aquele prazer imenso, aquela coisa grande. Aí depois eu tenho um probleminha, aí eu vou lá para baixo. Minha emoção me joga lá no fundo do poço. E eu fico deprimido, depressivo. Se eu for deixar as minhas emoções conduzirem a minha vida, eu vou viver uma senoide. Vou estar lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. É assim a vida inteira. A minha razão. O que a minha razão quer? Ela quer explicação de tudo. Tudo tem que ser explicadinho nos mínimos detalhes. Se eu não conseguir explicar, não creio, não acredito. Minha razão quer isso. Se eu deixar que ela comande a minha vida, eu jamais crerei em Jesus Cristo, porque não há história mais louca do que a de Jesus. A minha razão nunca deixará eu conviver com a fé. Vejam, eu não posso me deixar conduzir por nada disso do meu carro, da minha vida. Eu tenho que comandar. Assuma o controle da sua vida e cresça, e cresça. E eu quero repetir o que eu já disse várias vezes aqui. Se nós nos encantássemos pelas coisas de Deus, do mesmo modo que nos encantamos com as coisas do mundo, nós seríamos as pessoas mais felizes do universo.
Isso é verdade. Nós precisamos nos encantar mais com as coisas de Deus. Nós temos que olhar para a Bíblia e nos encantarmos com o que ela nos ensina. Nós temos que ter prazer em orar. Sentir falta de tempo de oração, sabe? De conversar com Deus na tua linguagem, do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, abrindo o teu coração e conversando com Ele. Isso precisa ser o seu prazer e o meu prazer, não um peso, um fardo. Precisamos crescer, urgentemente crescer, para que sejamos de fato os seres humanos que Deus criou. E é isso que Ele quer da minha vida e da sua vida também. Baixe a sua cabeça, vamos orar agora. Obrigado, Senhor, pela riqueza da Tua palavra. Porque através dela o Senhor nos fala. O Senhor nos toca. O Senhor mexe com as nossas vidas. Pai, que eu e cada um que está aqui, possamos sair daqui hoje pensando nas nossas vidas, avaliando o quanto temos crescido e o quanto vale a pena crescer. Que o Teu Espírito Santo que habita em nós, produza em nós essa vida nova. E que nós cresçamos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém.